Para esse relato que eu vou fazer agora, eu precisei criar coragem por 5 anos. Eu tive uma experiência de quase morte, sem ter quase morrido. Isso mesmo. Muitas pessoas já fizeram relatos incríveis dessas experiências de quase morte, e eu confesso pra vocês que antes eu não acreditava, na verdade, muito nisso. Eu achava que a mente ela podia pregar uma peça na gente, sabe? Mas aí aconteceu comigo. Então eu senti na pele, eu tive uma experiência surreal, depois de presenciar em partes a morte de uma das pessoas mais importantes pra mim, na minha vida, naquela época. E eu soube exatamente a hora da partida, porque eu ouvi, eu senti, eu vi muito louco. Eu lembro de estar na parte de fora do hospital e o tempo ele simplesmente parou. Era como se eu estivesse ali, sentar ali. E eu comecei a ouvir os pássaros cantando. Parece que o céu ficou mais próximo, as nuvens ficaram mais próximas e uma luz que passou entre as árvores que estavam na minha frente, essa luz falou comigo sem dizer nenhuma palavra. E eu senti uma paz tão inexplicável. Era como se Deus tivesse me abraçado naquele momento. E na verdade, paz é muito pouco para descrever a plenitude do que foi aquela sensação, porque não tinham respostas, porque eu não tinha nenhuma pergunta. Logo eu cheia de pergunta, porque era apenas eu apenas era. E não era a Thaís, era uma sensação de ser completa, de ser tudo, de ser o todo. E foi então que eu ouvi claramente a voz do Júnior e ele estava me dizendo que eu não poderia esquecer as palavras que ele ia dizer. E era sobre um projeto que ele tinha escrito, que é parte da missão dele aqui na Terra, e esse projeto acontece hoje lindamente. E dali em diante foi como se eu tivesse realmente aberto uma portinha para esse outro lado. E uma sequência de acontecimentos, de experiências, assim, surreais, talvez tanto quanto essa, né, vieram. Eu comecei a canalizar uma mensagem dele para as pessoas que ficaram aqui em formato de texto, uma carta. E eu postei isso no Instagram com uma foto. E a repercussão dessa carta foi absurda, assim, foi imensamente profunda. E aí, nos meses seguintes, eu recebi informações e mensagens para mandar para outras pessoas. Então, começou com as mais próximas, né, a nós, e depois eu comecei a estender isso para estranhos, então, completos desconhecidos, que eu sabia exatamente o que falar. E o mais incrível é que essas pessoas, elas vinham até mim. Então, em lugares, momentos completamente aleatórios. Como se elas soubessem que vir falar comigo elas encontrariam uma resposta, né, se viessem falar comigo. E detalhe, que eu sempre fui muito introspectiva, então não facilitava a aproximação, né? Eu achei que eu estivesse ficando louca, gente. E eu sei que pode ser que você também ache agora, né? Depois de tudo que eu tô falando, desse relato, mas tá tudo bem. Cada um vai encontrar explicações plausíveis pra minha experiência e de acordo com o que tá acreditando, e tá tudo certo. Mas eu não vou mais empreender isso porque eu empreendi isso durante 5 anos, né? Durante a minha vida toda, na verdade, eu neguei essa minha conexão inexplicável com essa fonte. Então, desde muito pequena, eu acessava informações, eu previa futuros, eu tinha palavras certas para as pessoas certas, tanto que eu fui apelidada na juventude e adolescência ali como Mãe Thaís, que me diziam que era para abrir uma tenda, de tanto que eu acertava as previsões e eu lia as pessoas e as situações de uma forma muito clara, muito limpa. Mas isso pra mim começou a ficar estranho. Imagina uma adolescente, assim, uma jovem, assim. Eu não me encaixava nos meus grupinhos, ou as pessoas da minha idade, né? Afinal, que loucura era essa de acessar informações? Então eu fingi que eu não tinha acesso a mais nada. Fechei meus olhos, meus ouvidos, e nessa época eu não fazia ideia, assim, desse conceito de mediunidade, né? Que é ser o meio do caminho entre os planos da espiritualidade, enfim, não era o meu meio, né? Então negar os meus dons foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida. Porque eu comecei a me sentir tão seca por dentro. E o meu corpo físico, ele também sentiu isso. Eu desenvolvi várias alergias, várias intolerâncias alimentares, pedra nos rins, dor de cabeça crônica, problemas articulares e por aí vai alguns outros. Coisas que eu não tenho mais hoje depois que eu entendi tudo isso. Só depois que eu entendi que eu não estava ali só negando o meu acesso, né, a essa fonte, eu estava negando quem eu era. E o mais louco é que, mesmo depois dessa experiência de dar uma espiadinha no céu, eu tentei bloquear esse acesso de novo por um tempo, porque eu tinha muito medo de ser diferente dos outros. Mas aí, eu percebi que o que eu mais temia também era o que eu mais desejava pra minha vida e o que eu mais precisava. Hoje eu sei disso. Então hoje aqui, depois de 5 anos da minha experiência,
mais transformadora da vida, eu tive coragem de colocar isso pra fora. Porque eu resolvi que o medo do que as pessoas podem pensar ou dizer é muito insignificante, perto do que isso realmente representa pra minha existência e pra tantas outras pessoas que se conectarem com isso aqui que eu tô falando. E eu sei que tem, porque as mais próximas já se conectaram. Então hoje eu aceito e eu acolho cada parte de mim. E eu uso os meus dons pra ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. Então, hoje eu canalizo mensagens, eu sinto, eu vejo, eu ouço, e o meu coração, ele transborda toda vez que isso ressoa na vida de outras pessoas como a mudança que elas estavam buscando, e elas chegam até mim buscando isso e saem de lá transformadas. Então, o vídeo de hoje é pra te dizer que a sua existência, ela é única. Tudo que você tem aí dentro e tem medo de que as pessoas julguem ou rejeitem, na verdade, é a sua maior força e é a sua missão aqui na Terra. Então, use, coloque isso pra fora, liberte-se e sinta a sua vida se transformando no seu maior sonho.